abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4. Vamos ler o versículo 5. Diz assim: Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Essas daqui, irmãos, foram as últimas exortações que o apóstolo Paulo fez para Timóteo, nessa segunda carta que o apóstolo enviou a ele. Timóteo ele tinha a missão de pastorear a igreja em Éfeso. E como pastor ele enfrentaria diversos problemas, diversas provações. Nós conseguimos enxergar isso aqui pelo contexto onde o versículo 5 está. Mas se nós voltarmos 2 versículos, no versículo 3, diz: Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Nós vemos aqui então que já naquela época era comum o falso ensino e ter falsos ensinadores introduzidos na sociedade e buscando assim se introduzir dentro da igreja de Cristo. Timóteo já tinha que enfrentar isso naquela época. Se nós voltarmos também no capítulo 3 aqui, do versículo 1 ao versículo 5 diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então nós vemos o que Timóteo tinha que enfrentar naquela situação como pastor lá em Éfeso. Falsos ensinos e pessoas jogadas no pecado. E esse é o intuito da carta do pastor Paulo. É ensinar, consolar, exortar Timóteo a como viver em meio a esses problemas, em meio a essa situação, como ele cumprir o ministério dele, que é o último tópico aqui do versículo 5, cumpre o teu ministério. Timóteo, ele tinha a missão de pastorear a igreja em Éfeso, ele tinha que cumprir essa missão, ele tinha que cumprir esse chamado que Deus fez na vida dele. E é desse ponto de vista, irmão, dessa perspectiva que eu quero levar a mensagem hoje. Como nós cumprimos o nosso chamado. Timóteo aqui, ele tinha um chamado específico, chamado ao pastorado, Mas como é que nós conseguimos, então, olhar para esse texto e encaixar esse texto nas nossas vidas? Como eu consigo, sendo um músico, sendo só um pregador, sendo apenas o irmão que ora pela igreja, como é que eu consigo encaixar esse texto na minha vida? Esse texto foi escrito para um pastor. E aí eu quero fazer uma pergunta para os irmãos, fazer uma comparação aqui. Quando nós lemos o versículo 3 e o versículo 4 aqui de Timóteo 4, nós lemos o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, a que época se assemelha esse tipo de pessoa, esses tipos de ensino errado que estavam acontecendo naquela época? A hoje. Isso aí. Eu acho que não tem melhor época para descrever aquele versículo que fala mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Acho que não tem melhor época para descrever o versículo que fala aqui: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, desviarão o ouvido da verdade. É o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo aquilo que Timóteo estava vivendo. E nós temos que, assim como Timóteo, irmãos, lutar contra essas coisas.
Então, a exortação do apóstolo Paulo aqui a Timóteo serve também para nós. Nós também temos um chamado em comum ao de Timóteo, porque Timóteo, apesar de ser chamado para o pastorado, antes ele foi chamado para ser cristão, irmãos. E ele só conseguiria cumprir o ministério dele se ele fosse um cristão. Isso é com todos nós. Você tem um chamado para música, você tem um chamado para ser pai, para ser mãe, para ser esposo, para ser esposa. Você precisa, antes de cumprir isso, cumprir o seu chamado de cristão. É só assim que você consegue colocar isso em prática. E é com base nisso que eu quero estudar com os irmãos hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada exortação do apóstolo Paulo aqui, sobre ser sóbrio, sofrer as aflições e fazer a obra de um evangelista. Com esta visão, como é que nós vamos cumprir o nosso chamado? Certo? Então vamos lá. No versículo 5, ele começa dizendo: mas tu, ser sóbrio em tudo. Então Timóteo, como pastor, ele precisava ser sóbrio. E o que é isso? Geralmente essa palavra, quando nós ouvimos as pessoas falar sobre sobriedade, nós pensamos que já diretamente relacionado à bebida alcoólica, Se acontece algum acidente de carro, a gente pergunta: será que essa pessoa estava sóbria? Porque a gente geralmente leva para esse lado. E tem a ver, mas não é só isso. Nós vemos aqui que ele fala: ser sóbrio em tudo, em todas as coisas. E se nós formos buscar no dicionário o significado de sóbrio, a primeira definição ali é agir com moderação, ser moderado, equilibrado. O apóstolo Paulo exorta Timóteo aqui a ser equilibrado. Ele precisava ser moderado em tudo na vida dele. A falta de moderação, irmãos, a falta de equilíbrio é uma tragédia nesse mundo. Nós vemos isso, por exemplo, na nossa política. Passamos aí 16 anos com um governo ruim e pessoas que, sem moderação, sem equilíbrio, apoiavam esse governo. Nós estamos vivendo hoje aqui um governo não tão melhor, mas que com pessoas desequilibradas também, sem moderação, extremos. E nós vemos a tragédia que é. Nós vemos como que as coisas vão andando por causa da falta de moderação. Não só agora, mas se nós vermos ao longo da história o que a falta de moderação causou, em homens que subiram ao poder e deixaram aquilo sair do controle. Hitler, a tragédia que ele fez, quantos que ele não matou por causa do poder? O que está acontecendo hoje na Venezuela? O povo passando fome, morrendo, por causa da falta de sobriedade de um líder. Isso também acontece, irmãos, nas igrejas. Qual é o principal problema das igrejas hoje? É exagero. Seja o exagero em dar liberdade aos membros, exagero em cantar, como exagero, por exemplo, no zelo. Igrejas que procuram ser tão zelosas que deixam de ser zelosas e começam a ser outra coisa que não tem nem como a gente definir. Legalismo, nós podemos falar. Não tem equilíbrio. Eles não agem com moderação, não tem prudência. E quantas igrejas não estão desviando por causa disso? Então, a sobriedade é algo importante neste mundo. É o que dita também nosso comportamento. Qual é o problema de uma pessoa que é muito estressada? Ela não tem controle, ela não tem moderação para agir com outras pessoas. Então, facilmente ela vai pecar. Uma pessoa viciada em internet, aquilo vai tomar conta da vida dela, vai prejudicar ela. Então nós podemos dizer claramente que a sobriedade, ser sóbrio, agir com moderação, ter equilíbrio, traz alegria a nós.
Sem isso, a gente não consegue ser feliz. E esse mundo, irmãos, ele trabalha para isso. Trabalha para desequilibrar a vida do cristão. Você vê as propagandas de hoje, os incentivos de hoje, a todo produto, a todo divertimento, a todo prazer. As pessoas querem exagero. Sai alguma coisa na mídia, está todo mundo fazendo em excesso. Tempos atrás, um jogo de caçar bichinho por aí, né? Pokémon. Fez a maior febre. A gente morreu por causa desse jogo. Para buscar em cima do prédio as coisas. Olha o que a falta de moderação faz com o ser humano. Então, nós somos chamados a ser moderado, irmãos, em todas as situações da nossa vida. E nós temos, por meio do Espírito de Deus, a capacidade de cumprir isso. Se nós voltarmos no capítulo 1 aqui de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Vemos que o apóstolo Paulo, ainda nessa carta para Timóteo, ele fala para Timóteo que Deus deu um espírito para ele, um espírito de moderação. Acredito eu, irmãos, que aqui esteja falando de algo um pouco mais específico. Se nós vermos antes, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre a exposição de mãos feita em Timóteo. Então eu acredito que isso daqui era algo que Deus tinha dado para Timóteo, um especial para Timóteo poder governar a igreja em Éfeso, liderar a igreja em Éfeso. Só que essa palavra aqui, temperança, essa palavra aqui, moderação, ela é traduzida outras vezes na Bíblia e geralmente como temperança. E onde é que nós vemos a palavra temperança? Gálatas capítulo 5, lá nos frutos do Espírito. Então a temperança é um dos frutos que o Espírito Santo de Deus faz na gente, traz a nós. Então, todos nós aqui que temos a Cristo como único e suficiente Salvador, nós temos por meio do Espírito Santo de Deus a capacidade de ser moderado, de ser sóbrio. Nós não temos desculpa para agir de forma desequilibrada. É a ordem de Deus nas nossas vidas. É o que Cristo fazia. Cristo era uma pessoa moderada. Cristo era uma pessoa sóbria. Pensa num pecado aí que você tem problema. Provavelmente esse pecado ele já existia naquela época. Pessoas naquela época sofriam com aquilo, mas Cristo em nenhum momento se deixou levar por isso. Pensa numa situação aí que você perde o controle, o autocontrole. Já existia na época em que Cristo estava aqui, mas ele não perdeu o controle. Um exemplo que a gente pode dar aí, trabalho. Pessoas que são viciadas em trabalho. Pessoas que não são sóbrios em seu trabalho. Ele não sabe trabalhar apenas para o sustento da sua vida, mas trabalha excessivamente. Jesus Cristo trabalhava, era carpinteiro. Mas ele não deixou, ele não perdeu o controle. E nós podemos ver isso em diversas outras coisas. Jesus Cristo sentia fome também, mas ele não caiu no pecado da gula. Então, irmãos, nós, a exemplo de Cristo, precisamos ser sóbrios, precisamos ser equilibrados. Muitas vezes a situação é difícil e nós passamos por coisas complicadas na nossa vida. E nós damos a desculpa, mas como eu não vou fazer isso numa situação dessa, Olha o que aconteceu. Como é que eu não ia agir de forma errada aqui? Eu não tive escapatória. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra, A situação pode ser a pior que for. Talvez a situação pode ser exagerada, irmãos. A mais exagerada possível. Mas nós não podemos ser exagerados.
Talvez ela tenha saído do controle, do nosso controle. Mas nós não podemos perder o controle do nosso agir em meio a elas. Os irmãos querem um exemplo mais claro possível de uma situação bem exagerada, a de Cristo na cruz. O sofrimento que ele passou. Cristo, ele foi humilhado, ele foi ferido, e tudo isso injustamente. O fato de ter sido injustamente, eu acho que todos nós aqui já temos a tendência a pecar, né? Se alguma coisa acontece que não é culpa nossa, mas coloca a culpa em nós, a gente já estoura já, né? Quando nós somos humilhados por aí, nós também estouramos. Quando nós sofremos, nós praguejamos, nós pecamos. Mas Cristo não. Ele passou pela situação mais difícil que alguém teria que passar, de maneira injusta. O pecado de todos nós foi sobre ele naquela cruz. Mas em nenhum momento ele perdeu a sobriedade, perdeu o equilíbrio, perdeu a moderação. Cristo, ele sofreu o pior sofrimento e pede para que nós agimos da mesma forma que ele. Então nós entramos no segundo ponto, né? O apóstolo Paulo aqui fala para Timóteo: sede sóbrio, sofra as aflições, certo? Então nós vamos para 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Primeira Pedro, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 20 ao versículo 23. Diz assim: porque que glória será esta se, pecando, sois esbofeteados e sofreis, mas se, fazendo o bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Nós vemos aqui nesse capítulo a confirmação do que nós falamos no tópico anterior, né? Cristo passou pelo pior sofrimento sem pecado. Ele foi injuriado, mas ele não revidou. Ele foi ameaçado, mas ele não revidou. Vemos essa confirmação e vemos aqui também a vontade de Deus nas aflições. Todos nós aqui passamos por momentos difíceis na nossa vida. E provavelmente a maioria dos irmãos aqui esteja passando por algum momento difícil na vida. Mas nós já paramos para pensar qual é a vontade de Deus nessa aflição que nós estamos passando? Nós vemos aqui no versículo 23, no final dele, que Cristo fala que injuriavam a Cristo, certo? E ele não revidava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele pegou aquela situação difícil que ele estava passando e ele entregou ao Pai. Essa é a vontade de Deus. O versículo 21 fala: deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então ele faz essas coisas nos deixando o exemplo. É para que nós pudéssemos seguir o que ele fez. O apóstolo Paulo fala: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo sofreu, passou por diversas situações neste mundo, para que nós pudéssemos seguir as suas pisadas. Hebreus 4 fala que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se
das nossas fraquezas. Mais um, que assim como nós, em tudo foi provado, mas sem pecado. Nós precisamos seguir esse exemplo. Nós precisamos pegar, irmãos, o momento que nós estamos passando de aflição e transformar esse momento que nós podemos praguejar, nós podemos reclamar, desanimar e levar para a glória de Deus. Cristo, quando ele estava lá com os discípulos, ele fala: se possível, Senhor, passa de mim esse cálice, porque a aflição era grande. Mas Deus não livrou ele daquela aflição. E ele aceitou. Ele foi até o final. Isaías 53, como uma ovelha muda perante seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Então, irmão, você vai passar por problemas na sua vida. Você vai ter aflições. E a vida de cada um aqui é a prova de que nós vamos ter muitos mais problemas com aflições. Vamos passar por muitas mais aflições do que por momentos bons. Não é verdade? Eu, pelo menos, tenho 20 anos e já passei por muitas mais aflições do que por momentos bons. Os irmãos aí que estão chegando a 50, 60, 70, acredito que bem mais, né? Então, se nós vivermos para Cristo e fazendo a vontade de Deus nas aflições, pode ter certeza que 70% da nossa vida vai estar sendo para a glória de Deus. E nós precisamos buscar isso, irmãos. Nós precisamos buscar isso. Nós vemos aqui no versículo 21 também, a primeira parte. Porque para isto sois chamados. Nós falamos agora há pouco sobre cumprir o nosso chamado, né? O apóstolo Paulo exorta Timóteo lá na carta, pedindo para ele ser sóbrio e sofrer as aflições, para que Timóteo cumprisse o seu chamado. Olha aqui, um chamado que Cristo faz, que Deus faz na nossa vida. O chamado para sofrer. Então, muitas vezes nós estamos passando por momentos difíceis e nós nos perguntamos: Senhor, por que nós estamos passando por momentos difíceis? O que nós temos que fazer? A Bíblia é bem clara: sofra as aflições. 2 Timóteo 2,3. Paulo também falando a Timóteo: sofra as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado, irmãos. Nosso chamado é para glorificar a Deus em todas as situações, assim como Cristo fez. Amém? Então vamos voltar lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 5, então nós vimos que o apóstolo Paulo exorta Timóteo a ser sóbrio, a ser moderado, certo? Depois ele fala para ele sofrer as aflições. Então, depois de nós buscar ter uma vida santa, uma vida com moderação, assim como Cristo tinha, ele manda a gente sofrer as aflições, como Cristo também sofreu, e continuar sendo moderado nessas aflições, para a glória de Deus. E aí, ele fala: faze a obra de um evangelista. E aí é algo mais específico também ali para Timóteo. Timóteo, ele era um pastor, ele precisava ser um evangelista. Era obrigação dele, né? O chamado dele para pastorado era para ser evangelista. Mas será que isso aí também se aplica a nós, irmãos? Tem uma frase do Spurgeon que eu acho bem interessante. Ele fala assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Isso se aplica também aqui ao evangelista. Todo cristão ou é um evangelista, irmãos, ou é um impostor.
Nós somos chamados a evangelizar, né? Qual que é a ordem de Cristo para a sua igreja? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele fala isso para a igreja, certo? Nós somos o quê? É função nossa, irmão. É função do cristão pregar o evangelho. Nós vimos que até agora o apóstolo Paulo só pediu para Timóteo se defender, né? Seja sóbrio. Então você vai se defenda aí do exagero do mundo. Sofra as aflições, firme. Se defende aí das aflições que o mundo traz. Agora ele pede para a gente atacar, né? Lá em Efésios 6 fala da armadura de Cristo, né? E qual é a espada, irmãos? É a palavra de Deus, pregação do evangelho. Então até agora ele falou para a gente nos defender, mas agora nós precisamos atacar os homens que são mais amigos do deleite do que amigos de Deus, atacar os falsos ensinos. Se nós não atacarmos, nós não vamos vencer. Palmeiras semana passada jogou, perdeu porque ficou só na defesa, né? Se nós só defendermos, irmãos, nós não vamos vencer. Nós precisamos atacar. E a nossa arma é a palavra de Deus. É a pregação do evangelho. O exemplo máximo nosso aqui também é Cristo. Cristo não só manda nós pregarmos o evangelho, como ele pregava. Marcos: arrependei-vos e crede no evangelho, porque é chegado o reino dos céus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é nosso exemplo máximo. Ele pregou o evangelho enquanto esteve aqui. A Bíblia fala que o evangelho precisa chegar a todo mundo para então Cristo voltar. E essa função é nossa, irmãos. Isso foi dado para o cristão fazer. Você não precisa ser um missionário, não precisa ser um pastor para você pregar o evangelho. Você precisa ser um evangelista no seu trabalho, né? Nós precisamos ser evangelistas no nosso trabalho, na faculdade, em casa, né? Nossos familiares. Não adianta você apenas desviar desse mundo e não atacar eles. Um tempo atrás eu estava conversando com alguns irmãos, né? Nós estávamos comentando sobre... Nós estávamos comentando sobre Testemunho de Jeová, os Mormons, que vira e mexe para a gente na rua por aí. Uma vez me pararam, eu fiquei umas 2h30 conversando com eles, né? E conversa vai, conversa vem, e a gente fala uma coisa e eles contradizem o que a gente disse, a gente vai se defendendo, vai. E foi assim durante as 2h30. Chegou uma hora que eles não tinham mais... o argumento deles acabaram, o que eles tinham para falar para mim acabaram, e eu pensei, bom, agora é hora, né? Vamos lá, vamos atacar eles. Então, a gente prega o evangelho para eles. Eu lembro até hoje que ele estava falando sobre salvação pelas obras. E falando que a salvação era pelas obras, ele usou o texto de Tiago, onde fala que Abraão foi justificado pelas obras. Nós, se lermos o contexto, sabemos que isso não é isso, né, que está falando ali. O contexto mostra que é diferente. E eu me defendendo, falando que não era assim, mostrando outro texto. No final, quando ele já não tinha mais o que falar, ele perguntou, mas você acha que eu estou indo para o inferno? Então foi hora de atacar, Tive que falar para ele, infelizmente, se você crê que as suas obras podem te salvar, você está indo para o inferno. Usei ali a espada da verdade, da palavra. E é isso que vai mudar o mundo. Se desviar não vai mudar o mundo, Apenas se defender não vai mudar o mundo. Mas pregar a palavra de Deus vai mudar o mundo. É somente pela palavra de Deus pregada que as pessoas se convertem.
Às vezes as pessoas falam, ah não, né, foge das pessoas chatas, ruins, sei lá. Né, foge das pessoas que te fazem mal de alguma forma. Então você começa a realmente viver a sua vida fugindo de pessoas que te fazem mal. E você entra no meio de pessoas apenas que te fazem bem. E vive sua vida assim. Né? Mas será que não é melhor pregue para as pessoas que te fazem mal? Né? Você era assim também. Pregue essas pessoas, assim você pode mudar elas. Cristo ele foi, né, humilhado várias e várias vezes, como nós vimos agora há pouco. E ele tinha todos os motivos para se afastar das pessoas, né? Mas ele não se afastou das pessoas. Ele pregou o evangelho até o fim, irmãos. Ele foi morto por causa disso. Apóstolo Paulo, Estevão. Aquela passagem de Estevão é bem claro isso, né? Ele foi levado para ser apedrejado. O próprio apóstolo Paulo, antes de se converter, quando ainda era Saulo, né, comandou o apedrejamento dele. E antes de ser apedrejado, ele teve algumas palavras. Ele poderia se defender: não me mata. Não faça isso comigo. Mas o que ele fez, irmãos? Nós vemos um capítulo inteiro ali dele pregando o evangelho, usando a espada. E morreu daquela forma, a exemplo de Cristo. Nós somos chamados, irmãos, para pregar o evangelho. Certo? E o nosso maior exemplo disso é Cristo. Cristo é o principal exemplo. Ele é o exemplo perfeito em cada ponto que nós vimos aqui. Ele é o exemplo perfeito na moderação. Ele é o exemplo perfeito nas aflições. Ele é o exemplo perfeito na pregação do evangelho. Ele é o exemplo perfeito no último ponto, sobre cumprir o ministério, cumprir o chamado. Ninguém cumpriu o seu chamado de maneira mais perfeita que Cristo fez. Ele foi enviado aqui a este mundo com um objetivo, irmãos: salvar a humanidade do pecado. E ele cumpriu. Ele cumpriu porque ele foi sóbrio, ele cumpriu porque ele soube sofrer as aflições, ele cumpriu porque ele pregava o evangelho de Jesus Cristo. E se nós estamos aqui hoje pregando o evangelho de Jesus Cristo, sendo chamados a sofrer, sendo chamados a ter moderação, a ser sóbrio em todas as situações das nossas vidas, foi porque um dia ele cumpriu o chamado dele. Um Deus santo. Um Deus santo que nos exorta a também ser santos, assim como ele é. Sede santos porque eu sou santo. Sede santos como é santo o vosso Deus. Esse é o chamado do cristão, irmãos. Nós somos chamados para as boas obras. Nós somos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Deus. E tudo isso nós podemos cumprir. E vamos cumprir, se o Espírito de Deus está aqui em nós. Porque ele prometeu: aquele que começou a boa obra em nós, ele vai terminar ela. Mas hoje estamos no processo de santificação, buscando cumprir o nosso chamado. Um chamado que Cristo cumpriu quando morreu pelos nossos pecados. Então nós seremos glorificados, irmãos, como Cristo também. E reinaremos com Ele. Então, irmãos, para nós vivermos essa vida, nós precisamos entender o porquê nós somos chamados. Nós somos chamados para ser cristãos, irmãos. Nós não fomos chamados para o divertimento. Nós fomos chamados para andar como esse mundo anda, para ser amado pelas pessoas, para ter um emprego maravilhoso, para ter uma vida perfeita. Não, perdão, uma vida perfeita nós estamos chamados para ser, né? Mas para não sofrer aflições, quero dizer.
né? Não passar por momentos ruins. Não, nós somos chamados para passar por esses momentos. Nós somos chamados para ter uma vida santa, como Deus foi. É difícil, é complicado, mas Ele nos deu condição. Ele não deu condição porque Ele passou por isso. Ele não deu condição porque Ele enviou o Espírito Santo dEle. Nós somos movidos a isso. Então, irmãos, que nós possamos todos os dias pensar e lembrar o objetivo das nossas vidas aqui. Ser cristãos. Buscar a Cristo. É difícil, é dureza, mas nós já conquistamos já. Somos mais do que vencedores em Cristo. Amém?